Olá, meu povo, olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de matemática. Bom, assunto novo, viu? Estamos começando aqui com essa bela paisagem para vocês limparem os olhos, como a gente dizia antigamente. E vamos começar assunto novo. Terminamos a estatística, vamos agora estudar as áreas das figuras planas. Tá? É um assunto que a gente revisa um pouco fundamental, revisa um pouco primeiro e segundo ano também, alguns livros trazem, eu não sei se vocês lembram, mas lembrando ou não, a gente vai revisar isso aqui com muita categoria para aprendermos bem, tá? Então não esqueça, anote aí, começando tudo de novo, o nosso primeiro assunto para o segundo período, áreas das figuras planas, tá bom? Vamos começar com uma pergunta. O que é área mesmo, né? Me preocupa muito que vocês fiquem fazendo contas e cálculos e cálculos e contas e não saibam o significado das coisas. Então, como Lord Farquaad, né, para quem gosta do Shrek, o que é área mesmo? Então a gente vai primeiro tentar entender esta ideia conceitual do nosso dia a dia, da nossa vida. O que é área? O que é calcular uma área de alguma coisa? Vamos tentar responder isso aí. Por exemplo, você vai lá na loja de construção e vai comprar cerâmica para colocar no seu quarto, né? O seu quarto está assim com cimento feio, você quer colocar uma cerâmica para ficar bonito. O que você tem que calcular para saber quanto de cerâmica vai precisar para colocar lá no seu quarto? Você vai ter que calcular a área do quarto, a área superficial. Você vai ter que chegar lá na loja e dizer, olhe, senhor vendedor, eu preciso de 40 metros quadrados de cerâmica, 30 metros quadrados de piso para colocar lá no meu quarto. E para isso você precisa fazer o cálculo antes. Então, esta é uma ideia de área. Aqui para a gente brincar um pouco, qual é o tamanho da nossa escola José Cláudio de Araújo? Nossa escola é grande, nossa escola é pequena, né? Você vai dizer pequena, né, professor? Claro, né? Vamos ver aqui, vamos brincar um pouco aqui. Bom, vamos aqui no Google, vamos procurar aqui nossa escola para a gente ver se a nossa escola é pequena ou grande, né? Vamos aqui procurar o Mucambo, no Ceará, e vamos fazer aqui a pesquisa, procurando Mucambo. Opa, já apareceu aqui a matriz, acho que eu posso fechar aqui. Aqui está o nosso Mucambo. Vamos procurar nossa escola aqui para a gente poder saber se a nossa escola é grande ou é pequena, qual é a área da nossa escola. Aqui vocês podem ver nossa belíssima cidade, a saída para a Serra, nosso açude, a saída para Sobral, saída para o Pacujá, a saída para a querida Pedra de Fogo, minha terra, lá para o Carquejo, né? Muito bem. Então vamos lá, vamos tentar localizar aqui, né? Bom, chegando aqui da Serra, eu tenho aqui a igreja matriz, a gente dá uma subida, bem que assim é o cemitério. Então, acho que vai ser nesta rua aqui. Vamos procurar aqui, né? Vamos ver aqui. Mandando. Opa, tá aqui ela. Achei. Tá aqui nossa escola, pessoal. Pé de Oitis, onde a gente bate altos papos e realiza nossas atividades, não é isso? Então aqui está a nossa escola. Nossa escola é pequena, nossa escola é grande. Então dizer se nossa escola é pequena ou nossa escola é grande é dizer a área da nossa escola. Qual é a área superficial da nossa escola? Vamos medir aqui a nossa escola, né? Vamos lá. A gente vem aqui nessa ferramenta, dá um cliquezinho por aqui, vamos fazer aqui o contorno da nossa escola. Daqui para cá dá 44,23 metros. A gente para aqui. Aí vem até aqui. A gente faz aqui o contorno para ter a nossa José Cláudio de Araújo aqui no plano, né? Estão com saudade, né, pessoal? Também. Fechou. E aí tá aqui. Então, a nossa escola, pessoal, tá aqui a área. Olha, a nossa escola tem aí próximo de 2030.
Numa medida que eu fiz mais cedo, deu um pouco menos, porque vai depender de como eu faço aqui esse contorno. Em torno de 2.000 metros quadrados é a nossa escola. Este outro no meu perímetro seria, se a gente fosse andar daqui, nessas que uma volta em torno da escola, nós andaríamos 180 metros, mais ou menos, né? Então, nossa escola tem em torno de 2.000 metros quadrados. Pequeno ou grande? É pequeno, né, pessoal? Para vocês terem uma ideia, uma escola profissional tem 10.000 metros quadrados de área. A nossa só tem 2.000, né? Em torno de 2.000. Então, isso é a área, é o tamanho dessa superfície aqui onde nossa escola está. Esta é a ideia de área, né? Que a gente tem, tá? Então, deixa eu fechar aqui o Google Earth, né? E eu vou voltar aqui para a nossa apresentação para a gente continuar. Então, a gente está trabalhando a ideia, né? Então, a área nós já comparamos com o quarto. Agora, eu trouxe aqui a imagem da nossa escola, que eu tinha colado mais cedo. Aqui não dá nem os 2.000, porque eu devo ter fechado um pouco mais aqui o desenho. Mas é em torno de 2.000 metros quadrados. Bem pequenininha. Mas, como diz a música do Luiz Gonzaga, é pequenininha, é miudinha, é quase nada. Mas não tem outra mais bonita no lugar. Não é isso mesmo? Pois é, então isso é o conceito de área, a ideia de área. O seu terreno, o tamanho da sua casa, o tamanho do terreiro da sua casa. Isso é a área, a medida de área, tá? Formalizando o conceito matemático, né, assim, de maneira formal, o que é a área? A área é a medida de uma superfície. Então, quando a gente mede uma superfície, a gente está medindo uma área. Em outras palavras, para a gente reforçar ainda mais a ideia, área é a quantidade de vezes que um quadrado padrão cabe dentro de uma superfície. Por exemplo, pessoal, eu tenho aqui um retângulo, né? Veja que esse retângulo está dividido em quadradozinhos aqui que medem medem 1 centímetro de lado. Então, o que é a área deste retângulo? É a gente dizer quantos bichinhos desse aqui, quantos quadradinhos desse aqui vão caber dentro do retângulo. Então, como o nosso quadradinho menor tem 1 centímetro de lado, então ele tem uma área de 1 centímetro quadrado. Isso aqui é 1 centímetro quadrado, ou seja, um quadrado que tem lado medindo 1 centímetro. Então, quantos cabem aqui dentro? Aí é só a gente dar uma contada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados. Então, esse é o significado. Dizer que este retângulo tem uma área de 24 centímetros quadrados é dizer que dentro dele cabem 24 quadradinhos que têm 1 centímetro de lado. Mais um exemplozinho para a gente fixar melhor. Olha, a gente aprende que o Brasil, nosso querido país, ele tem uma área territorial de aproximadamente 8.514.876 quilômetros quadrados. O que é que isto significa? O que significa dizer que a área do Brasil é esta? Significa que se eu tiver um quadrado medindo 1 quilômetro de lado, 1 quilômetro por 1 quilômetro, é um quadradão bem grandão, e eu for pegar esses quadrados e colocar aqui dentro do Brasil, dentro do território do Brasil, aqui dentro vão caber 8.514.876 quadrados desse aqui, dentro do país. Então, esta é a ideia de área, né, da medida de superfície. Tá? Espero que tenha ficado bem compreendido. Qual é a medida padrão de área, pessoal? A medida padrão, quando eu falo padrão, quer dizer uma medida padronizada, que é aceita no mundo inteiro. Então, no mundo inteiro, qual é a unidade para a gente medir área? É o metro quadrado. A gente mede a área em metro quadrado. Claro que o metro quadrado ele vai ter os múltiplos e ele vai ter os submúltiplos. Então, eu vou ter o quilômetro quadrado quando a área for muito grande, for a área de um país, de uma cidade. Vou ter o hectômetro quadrado, vou ter o decâmetro quadrado. Aí eu vou ter, menorzinho do que o metro quadrado, eu vou ter o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Lembrando que
Se a gente for fazer aqui transformações, precisar transformar uma área de metro quadrado, por exemplo, para decímetro quadrado, é só a gente pegar o valor e multiplicar por 100. Se eu for transformar uma área de metro quadrado para quilômetro quadrado, eu vou dividir, ó. Se eu vier daqui para cá, eu vou dividir. Então, eu vou pegar esse valor que tiver em metro quadrado e vou dividir por 100 vezes 100 vezes 100. Ixi, Maria, dá um número grande aqui, né? Acho que dá 1 milhão. Você vai dividir esse valor que estiver em metro quadrado. Se eu quiser transformar em quilômetro quadrado, tem que dividir por 1 milhão, né? Que é por 100 vezes 100 vezes 100. Eu acho que é isso. Acho que é mais de 1 milhão, na verdade. 100 vezes 100 são 10 mil. Não, acho que é isso. 1 milhão mesmo, verdade. Então, não esqueça, medida padrão aceita internacionalmente para a área é o metro quadrado. Porém, existem medidas alternativas, que às vezes a gente usa no dia a dia, que cada região utiliza para determinar áreas. Por exemplo, nós temos o ARE, o hectare, o alqueire do norte, o alqueire mineiro, o alqueire paulista, e cada um tem uma relação com o metro quadrado. Eu destaquei aqui, para nós que somos aqui do Ceará, que somos cabeça chata, mas somos inteligentes, o hectare, porque isso aqui é muito utilizado na questão de medida de terras. Quem tem terreno, ei, vocês aí que são alunos, pessoal do Tamundé que tem muita terra, né? Pessoal aí de outros que tem sítio aí, que tem terreno, que tem roçado. Então, normalmente o pessoal utiliza aqui na nossa região a hectare. A hectare, pessoal, equivale a 10 mil metros quadrados, tá? Para a gente ter assim uma comparação de ideia, um hectare é um pouco mais que um campo de futebol. Pense aí no campo de futebol. Aumente aí a largura dele um pouco, em uns 30 metros. Pronto, isso é um hectare. Normalmente um campo mede 100 por 60 de largura, né? Hectare tem que medir 100 por 100 para a gente ter os 10 mil metros quadrados. Tá bom? Em frente. Agora vamos calcular. Já que a gente entendeu o conceito, a ideia de área, vamos para o cálculo, né? Qual é a primeira área que a gente vai aprender a calcular, pessoal? É a área do retângulo. Porque vocês vão ver nas aulas posteriores que esta área do retângulo ela é a área mãe. É a partir dela que eu faço o cálculo das outras, que eu compreendo como é que calcular as outras. Então, preste bem atenção. Eu tenho um retângulo. O retângulo ele vai ter uma base ou um comprimento. Se ele estiver em pé, é uma base. Se for deitado, é um comprimento, né? E aqui eu vou ter uma altura. Se ele estiver em pé, esse retângulo. Se ele estiver deitado, vai ser uma largura. Não importa esse nome. Tá bom? Então, eu tenho aqui um retângulo, né? Como é que a gente determina a área de um retângulo? Muito simples. Porque o que é determinar a área de um retângulo? É dizer quantos quadradinhos ele tem. Quantos ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tem 20 quadradinhos. Ora, mas esse 20 pode ser calculado assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 quadradinhos na base. E na altura? 1, 2, 3, 4. Ora, quanto é 5 vezes 4? 20. Portanto, para a gente determinar a área de um retângulo, basta pegar a medida do comprimento ou da base, e multiplicar pela medida da altura ou largura. Então, esta formulazinha, base vezes altura, me dá a área de um retângulo. Uma observação importante, lembre-se que todo quadrado é um retângulo. Para que eu não tenha que explicar separadamente como é calcular a área de um quadrado, eu estou dando logo essa observação. Para dizer o quê? Que a área de um quadrado vai ser calculada desse mesmo jeito. Por quê? Porque todo quadrado também é retângulo. Então, quadrado é retângulo. Então, eu calculo usando a fórmula da área do retângulo. Então, eis a fórmula. Exemplos. Qual é o valor da área da figura? Ô, moleza. Eu tenho um retângulo, base 8, altura 4, é só aplicar a fórmula. Como é a fórmula? Base vezes altura. Então, a área vai ficar, quem é a base? 8 metros. Quem é a altura? 4 metros.
Quanto é 8 vezes 4? 32 metros quadrados. Não esqueça, tem que botar o quadradinho aqui, porque é uma medida de superfície. Botar só metro fica meio certo, viu? Tem que botar metro quadrado, para dizer que é uma medida de superfície. Não é uma medida de comprimento. Mais um exemplo. Para cada metro quadrado de telhado, são usadas 30 telhas francesas. Calcule quantas telhas francesas são necessárias para compor o telhado representado na figura. É um problema de área, tá? É um problema de área, porque a questão está me dizendo que para cada metro quadrado, ou seja, 1 metro quadrado de telhado vai pegar 30 telhas para cobrir. E aí quer saber quantas telhas eu preciso para fazer esse telhado. Primeira coisa que eu vou calcular é a área. Eu tenho que saber quantos metros quadrados de área eu tenho nesse telhado. E esse telhado ele é formado de 2 retângulos iguais. Um retângulo que mede 20 por 10 e o outro que mede 20 por 10. Ou seja, 2 retângulos iguais. Então, como fica? Aplica a fórmula. Como é a área? Base vezes altura. A área vai ficar. Quanto é a base? Eu posso dizer que a base é 20 vezes a altura, 10. Porém, eu tenho um outro retângulo do outro lado, que é do mesmo jeito desse. Para eu não fazer esse cálculo separado, eu pego e multiplico logo por 2, ou seja, 20 vezes 10, que é a área desta banda do telhado, aí eu multiplico por 2 para já ter o total da área do telhado. 20 vezes 10 vezes 2 dá 400 metros quadrados. Ok? Então, esta é a área, mas eu não quero saber a área, eu quero saber o número de telhas. Vamos calcular o número de telhas. A questão está dizendo que para cada metro quadrado, ou seja, 1 metro quadrado precisa de 30 telhas. 2 metros quadrados vai precisar de 30, 30. 30 mais 30, ou seja, 60. 2 vezes 60. Então, para saber o total de telha, é só pegar a área. A área é quanto? 400 metros quadrados. Cada metro quadrado precisa de quantas telhas? 30 telhas. 400 vezes 30. 3 vezes 4 é 12. Com 3 zeros são 12 mil. Portanto, serão 12 mil telhas para cobrir este telhado. Vamos mais um. Letícia, e eu desconfio que é a Letícia do terceiro ano B, provavelmente, comprou um terreno cuja planta está representada na figura abaixo. Determine a área total desse terreno. Olha aí, Letícia, teu terreno. O terreno que ela comprou é um terreno meio estranho. Ele mede 20, aqui ele mede 30, aqui ele mede 8, aqui ele mede 10 e tal. Nós queremos o quê? A área desta figura, deste terreno. Você vai me dizer, professor, mas o senhor disse que a gente estava calculando a área de retângulo. Eu não estou vendo retângulo, não. Realmente, não tem um retângulo aí. Tem uma figura assim meio estrambólica. Mas perceba que eu posso dividir esta figura em retângulos. Não é? Então, preste bem atenção, isso aqui é um detalhe importante. Quando pedir para você calcular uma área de uma figura, e essa figura não é uma figura conhecida sua, não é um retângulo, não é um triângulo, não é nada que você conheça a forma para calcular essa área, tente dividir essa figura em figuras menores que você sabe como calcular. É o meu caso. Eu não sabia como calcular, eu não tenho forma para calcular esse terreno desse jeito. Mas se eu dividir, eu vou ter um retângulo aqui, um retângulo aqui e um retângulo aqui. Então, eu sei calcular a área de retângulo. Portanto, como é que nós vamos fazer? Eu vou calcular a área 1, que é a área deste retângulo aqui, e vou calcular a área 2, que é a área deste retângulo aqui. E depois eu junto as duas e vou ter a área do terreno da Letícia. Vamos lá, então. Como é que eu vou calcular a área 1? A área 1 é um retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, minha área 1 vai ser a base. Quanto é a base aqui? Isso aqui. A base é quanto? 10. É o mesmo valor lá de cima. Quanto é a altura? 20. Quanto é 10 vezes 20? É 200. Então, esta área 1 são 200 metros quadrados. Agora, nós vamos calcular a área 2. A área 2. E você diz, muito bem, a área 2 vai ser a base vezes a altura. Opa, mas tem um problema. Quanto é daqui para cá? Porque a base tem que ser só daqui para cá, que é esse retângulo. Aí você vai pensar assim, olha,
Se daqui para cá, acompanha o mouse, é 30, de novo. Se daqui para cá é 30 e daqui para cá é 10, porque a medida é lá de cima, ora, quanto é que falta para completar 30? Falta 20. Então aqui embaixo é 20. A gente deduz esse valor pelo desenho. Vamos então calcular nossa área 2. É base vezes altura, a área 2 vai ser, quem é a base? 20. Quem é a altura? 8. 20 vezes 8, 160 metros quadrados. Então aqui é a área 2. Mas o que nós queremos é a área do terreno inteiro, né? A área total. Então como é que fica a área total? A área total vai ser a área 1 somada com a área 2. Aqui, área 1 mais área 2. Então a área total será, quem é a área 1? 200. Quem é a área 2? 160. Somando isso, 360 metros quadrados. Pessoal, é moleza, tranquilidade este assunto. Vocês vão abafar. Só 10 daqui para frente. Tá bom? Então é isso. Espero mesmo que vocês tenham entendido. Se preciso, assista o vídeo de novo e de novo e de novo, mas não passe para frente sem entender. Tá bom? Um tchauzinho para vocês e fui!